Com a autorização do Sr. Ministro dos Estrangeiros, quero agradecer a presença de todos, em primeiro lugar, e saudar muito todos que estão aqui presentes nesta edição do Prémio Francisco Melo Torres. Sr. Ministro, a minha primeira palavra para si, para lhe agradecer por estar mais uma vez aqui a presidir esta cerimónia de entrega do Prémio ao Diplomata Económico do Ano, e eu creio que isso constitui encorajamento para que cada vez mais os chefes de missão portugueses trabalhem para justificar, digamos, a existência deste prémio. Eu queria também agradecer, além do Sr. Ministro, a presença do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, saudá-lo também. No fundo, o trabalho que está a ser feito no âmbito da Câmara tem muito a ver com o trabalho que também tem desenvolvido. E também saudar, naturalmente, a presença do Sr. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, do Administrador, Dr. Rui Miguel Nabeiro, também do Dr. Nuno Pinto Magalhães e, claro, o João Pedro, Secretário-Geral, Dr. João Pedro Guimarães e toda a equipa da Câmara que tem trabalhado sempre para que este prémio seja uma realidade. Eu queria lembrar apenas, nós estamos estes anos muito, sobretudo este de 23 e 24, com algumas efemérides. E uma delas eu queria saudar muito a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, porque faz este ano 190 anos. É obra, uma instituição que dura este tempo todo e sempre com uma atividade reconhecida. Queria também lembrar um outro aniversário. Este é o 30º aniversário do Seminário Diplomático, 2003. Tem 30 anos. É portanto, um seminário que tem conseguido resistir ao tempo, merece uma saudação especial e, sobretudo, que continue nos próximos anos a ter a mais-valia que ele tem tido, ou que este parece ter tido, para a atuação dos nossos diplomatas. E, Sr. Ministro, portanto, felicitá-lo por isso, por este ano, que é o Ministro que cobre o 30º aniversário do Seminário Diplomático. Queria muito agradecer à Câmara de Comércio e Indústria a constância na atribuição do Prémio Francisco de Melo Torres, que ao longo dos anos, eu creio, tem contribuído para dar relevo ao trabalho da diplomacia portuguesa na área económica. Eu diria que criatividade, oportunidade, diligência, capacidade de execução têm caracterizado esse trabalho e nos 9 premiados até agora, os 9 premiados até agora, são bem um magnífico exemplo do valor acrescentado que a diplomacia portuguesa tem constituído para o desenvolvimento do nosso país. Eu queria também agradecer, um outro agradecimento, aos membros do júri. 2 estão presentes, exatamente o Dr. Rui Miguel Nabeiro, a quem eu saúdo particularmente, porque o Dr. Rui Miguel aterrou há pouco de Nova Iorque, que encurtou possivelmente a viagem para poder estar aqui presente hoje, e eu agradeço muito e também pelo trabalho no prémio. E o Dr. Paulo Portas, que não está hoje aqui connosco, mas está presente também o Dr. Nuno Pinto Magalhães, que é membro do júri, fazem parte desse júri. E eu queria muito saudar a presença e o trabalho que têm tido e, sobretudo, esta disposição para virem estarem presentes nesta cerimónia. E eu fazer uma observação um pouco que já tenho feito em anos anteriores. Não é fácil dar um prémio, como todos vocês sabem. É sempre difícil. Mas o facto de ter havido sempre candidaturas de valor equiparado que se apresentam a este prémio e a dificuldade que muitas vezes tem sido a do júri em escolher o premiado, provam a vitalidade do próprio prémio. E essas candidaturas, muitas vezes, esse valor equiparado que eu digo que muitas vezes é apresentado, é também testemunho do trabalho que é desenvolvido. E, portanto, eu queria saudar todos aqueles que concorrem ao prémio. Mas diria que 2 coisas que eu queria salientar. Eu creio que o resultado final alcançado tem sempre sido o da escolha isenta e consciente daquilo que é o trabalho que merece ser premiado em cada ano. Não quer dizer muitas vezes que seja o único, mas tem aqui uma outra vantagem que eu
queria chamar a atenção e para a qual pediria a atenção, sobretudo, dos chefes de missão. Vale a pena concorrerem em maior número do que o que tem acontecido. Porque não é apenas esta candidatura, não é apenas a atribuição de um prémio, é também uma reserva de tudo aquilo que tem sido feito e é feito pela diplomacia portuguesa, pelos diplomatas do estrangeiro. Ao prepararem as candidaturas, no fundo fazem um resumo daquilo que é a atividade da Embaixada durante o ano e, no fundo, estes 9 anos certamente dão-nos uma visão muito particular do que tem sido a atividade dos chefes de missão portugueses. E acho que isso valia a pena aumentar o número para que essa reserva e desses relatórios seja cada vez mais um testemunho daquilo que tem sido e continua a ser a ação diplomática de Portugal. E eu também lembrava uma coisa, isso também seria importante, porque muitas vezes o trabalho das embaixadas, e quando falo das embaixadas falo do geral, muitas vezes de todos os conselhos técnicos, nomeadamente, e neste caso o mais importante, que é normalmente o Conselho Comercial, a ligação com a AICEP, mas muitas vezes o trabalho que é desenvolvido não é bem conhecido, não vem muito a público, porque há sempre ali uma nota que é tradicional do trabalho das embaixadas, que é a descrição. E eu creio que a descrição que se justifica muito, e até mesmo às vezes um certo secretismo na atividade normal da embaixada, na parte, digamos, mais política, na parte económica e na parte cultural, ao contrário, vale a pena ser conhecida e ser, porque é só dessa maneira que se impõe e ganha terreno, sobretudo quando se tem de apresentar para territórios novos de trabalho. Bem, mas eu queria com isto dizer que este ano o prémio foi atribuído a um diplomata que tem uma carreira, eu diria, excepcional. Às vezes é um bocadinho difícil eu próprio falar, porque sou testemunha da ação diplomática do João Mira Gomes. Sou testemunha, tenho acompanhado sempre muito de perto esse trabalho e sei que ele tem o que tem constituído o núcleo da sua atuação na carreira. Eu queria lembrar que ele teve passagens, últimas não lembrar outras, mas ultimamente passagens em funções governativas, que foram reconhecidamente apreciadas, também da Embaixada em Berlim, mas, sobretudo, eu penso que o grande desafio que ele teve até agora foi, ou o maior desafio, foi talvez a Embaixada de Espanha. A Embaixada de Madrid, perdão, e a Embaixada de Espanha. Isto porque não é fácil, e não é fácil ser embaixador num país vizinho e poderoso como é a Espanha, e que no fundo é o principal importador de Portugal e o principal exportador também para nós. Portanto, isso colocava-nos numa situação, e eu a essa altura perguntava ao João, mas o que é que a Embaixada faz? E ele próprio me dizia, e foi ele que levantou o problema, ele dizia que eu ia até tentar encontrar aqui a citação que fazia dele, mas ele próprio disse, eu faço muitas vezes essas perguntas, e escreveu até para mim, qual é a mais-valia do embaixador? E ele próprio tem sabido dar a resposta a isso. Qual é a mais-valia do embaixador na Espanha? E agora eu até leria, porque estive eu próprio a pensar qual é essa mais-valia. E escrevi, ele próprio dá a essa interrogação a resposta pelo modo como encara, e já há muito tempo diria, a sua atuação no terreno. Parte da premissa de que a garantia do nosso êxito reside na imagem que oferecemos aos outros, na imagem de Portugal, como os outros nos veem. O trabalho de base, como ele dizia também, é simples. A promoção da marca Portugal, e que, felizmente, tem conhecido uma dinâmica muito positiva. E ele disse tem razão. A mais-valia do embaixador está, por isso, na maneira como gera a promoção do triângulo virtuoso. E esse triângulo virtuoso que é economia, turismo e cultura. Poderia aqui, eu próprio, tentar detalhar os sucessos alcançados nos últimos anos em que João Mira Gomes teve uma contribuição. Mas eu creio que, mais do que tudo, como ele vai falar daqui a bocado, ele dá-nos a ele próprio a ideia clara de como a sua existência na qualidade e inovação dos nossos produtos, o seu apoio a iniciativas das empresas nacionais, a sua contribuição para a captação do investimento estrangeiro e a sua visão do relacionamento bilateral luso-espanhol
são o melhor antídoto contra a dúvida quanto à mais-valia do embaixador de Portugal em Madrid. João, muitos parabéns. Sua Excelência, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente do Instituto Diplomático, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Embaixadores e Chefes de Missão, Senhoras e Senhores, é com grande honra e satisfação que me encontro aqui hoje, perante esta audiência notável, para reconhecer e celebrar a excepcional contribuição do embaixador João Mira Gomes para o fortalecimento das relações económicas entre Portugal e Espanha, o principal e histórico parceiro económico do nosso país. O Prémio Francisco de Melo e Torres é uma distinção que se destina a reconhecer publicamente aqueles que se destacam na promoção do comércio e investimento e da imagem de Portugal, e é sempre um momento particularmente importante para a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa conceder este reconhecimento anual. João Mira Gomes tem desempenhado um papel crucial na promoção da cooperação económica entre os dois países vizinhos. A sua dedicação, visão estratégica e capacidade de construir pontes têm sido elementos-chave no reforço dos laços comerciais e na abertura de novas oportunidades para empresas portuguesas e espanholas. Desde que foi nomeado embaixador em Espanha, tem trabalhado arduamente para identificar áreas de cooperação, remover obstáculos e fomentar um ambiente propício aos negócios. Em particular, no que respeita à colaboração com associações empresariais por toda a Espanha, bem como ao envolvimento das PMEs, o grande motor do nosso tecido empresarial. A sua abordagem proativa na promoção de parcerias comerciais bilaterais, a facilitação do diálogo entre empresas e a promoção de investimento têm sido importantes para o reforço desta relação histórica entre Portugal e Espanha. Olhamos para os diplomatas portugueses pelo mundo como catalisadores do crescimento económico, que entendem que o verdadeiro progresso não se mede apenas em números, mas também na construção de relações duradouras e mutuamente benéficas. Especialmente no momento em que a colaboração internacional é mais crucial do que nunca, onde será cada vez mais importante reforçar laços antigos e construir novas relações comerciais, económicas e também diplomáticas. Este é um ano especial para a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, pois celebramos em junho 190 anos de existência, sendo a associação empresarial mais antiga de Portugal, confundindo assim com o crescimento, desenvolvimento e internacionalização do tecido empresarial português. A Câmara de Comércio conta hoje com mais de 1.100 empresas associadas por todo o país e uma rede de parceiros que inclui 62 câmaras de comércio portuguesas espalhadas por 43 países. Somos já um parceiro de referência para a internacionalização e incremento das exportações das PME portuguesas. Registámos, nesta matéria, resultados encorajadores que nos motivam a fazer cada vez mais e contribuir cada vez melhor para o sucesso das nossas empresas além fronteiras. Só nos últimos 5 anos, levámos a cabo 90 missões empresariais, presenciais e virtuais, ajudando mais de 350 empresas a fazerem negócios em 45 diferentes mercados internacionais. Sabemos que o sucesso dos processos de internacionalização depende, efetivamente, da ação conjunta de várias entidades e foi por isso que a Câmara de Comércio criou, em 2013, o Prémio Francisco de Melo e Torres, que distingue anualmente o chefe de missão diplomática que se tenha destacado pelo seu empenho pessoal no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na captação do investimento estrangeiro, contribuindo para o crescimento
da economia portuguesa. Acreditamos que é fundamental alinhar esforços e reforçar as boas parcerias, como tem sido exemplo a relação do Corpo Diplomático Português com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e com a rede das câmaras de comércio portuguesas espalhadas pelo mundo. Quero expressar, em nome da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, os nossos sinceros agradecimentos ao embaixador João Mira Gomes pelo notável serviço e dedicação ao fortalecimento dos laços económicos entre os dois países vizinhos. Este prémio é uma manifestação tangível da nossa gratidão. Que seja um estímulo para continuar a sua obra e um exemplo inspirador para todos nós na construção de um futuro mais próspero e colaborativo para Portugal. Muito obrigado e muitos parabéns. Muito obrigado. Eu ia só perguntar à doutora Joana Gaspar, que é quem comanda esta cerimónia, se há, e agradecendo, e na presença do Sr. Secretário-Geral, com esta presença também aqui do Secretário-Geral do Ministério, perguntar se posso já dar a palavra ao premiado, ou se... Porque, ao primeiro, e bem, entregar o prémio, pedir ao Sr. Ministro dos Estrangeiros, se não se importa então de o atribuir. Muito obrigado. Aos estrangeiros, Sr. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Sr. Presidente do Júri do Prémio Francisco Meli Torres, Sr. Secretário de Estado para a Internacionalização, Sr. Secretário-Geral, Srs. membros do Júri e membros da Câmara de Comércio, caros amigos e caras amigas, caros colegas, tenho muito gosto em estar aqui hoje para receber este prémio, que curiosamente é a primeira vez que é atribuído ao embaixador de Portugal em Madrid. É um prémio que viajou por várias partes do mundo. Aliás, o primeiro vencedor do prémio está aqui sentado entre nós, o embaixador Francisco Ribeiro Teles, quando era embaixador em Brasília. Depois viajou até Berlim, de Berlim foi para Maputo, de Maputo foi para Pequim. Na quinta edição teve a novidade de ser um prémio atribuído a um embaixador num posto multilateral, a Reper. Da Reper foi para Washington, de Washington para Dakar e de Dakar para Berlim. Berlim, onde foi atribuído, na última edição, ao meu antecessor em Madrid e meu sucessor em Berlim. Desta vasta viagem pelo mundo, há, contudo, algo que eu acho que tem que ser corrigido em futuras edições e que deixaria aqui a sugestão à Câmara de Comércio, que tem a ver com a igualdade do género, porque, de facto, até agora, nenhuma colega minha foi distinguida e sei que não é certamente por falta de mérito. Portanto, espero que numa das próximas edições seja uma embaixadora a ser distinguida como a diplomata económica do ano. Devo dizer que nunca encarei este prémio como um concurso de beleza entre diplomatas e também, até agora, nunca tinha apresentado uma candidatura, apesar de já em postos passados, acho eu, ter feito algo pela diplomacia económica e às vezes até em postos algo improváveis. Quando fui embaixador da NATO, no âmbito da reforma da estrutura de comandos, conseguimos trazer para Lisboa a Academia das Comunicações e das Tecnologias de Informação da NATO, algo que tem um valor direto para a economia portuguesa e que hoje está instalada em Oeiras. E, portanto, podem perguntar porquê agora Madrid, porquê agora esta candidatura. Eu acho que, de facto,
era algo estranho que Madrid e Espanha ainda não tivessem sido contemplados, tendo em consideração aquilo que o embaixador António Monteiro já disse, mas também que nós exportamos para a Espanha mais do que aquilo que exportamos em conjunto para a França e para a Alemanha. E sabendo que Espanha exporta para Portugal mais do que aquilo que exporta para toda a América Latina. Isto dá uma ideia da importância dos dois mercados, dá uma ideia da importância do relacionamento, mas também dá uma ideia do que é o dinamismo deste tecido empresarial que coopera entre si, mas também daquilo que é o investimento direto espanhol em Portugal. Possivelmente também não sabem, mas o presidente da AICEP sabe-o bem porque teve um papel fundamental nisso, e também gostava de saudar daqui o Filipe Costa, que o maior investimento industrial feito em Portugal nos últimos 10 anos, e um dos maiores depois da Europa, é um investimento espanhol em Sines, feito pela Repsol. Investimento, aliás, que continua em expansão, que é uma aposta da Repsol no nosso país, precisamente na área dos materiais poliméricos, e que tem um potencial de crescimento em Sines muito assinalável. O embaixador António Monteiro já fez uma pequena alusão à forma como eu encaro a diplomacia económica. A diplomacia económica, eu acho que vai muito para além dos critérios que estão na base deste prémio, que tem a ver com o apoio à exportação, captação de investimento estrangeiro e a questão dos eventos promocionais. Mas gostaria de dizer, logo a princípio, que para mim este prémio não é o prémio do diplomata do ano. Não é o prémio do diplomata do ano, porque se este prémio fosse para o diplomata que mais se distinguiu ou que mais mereceria ser distinguido este ano, eu acho que este prémio não seria certamente para mim, não seria para o embaixador em Madrid. E se tivesse que pensar de repente em pessoas que mereceriam ter o prémio sim do diplomata do ano, pensaria possivelmente na nossa embaixadora em Moscovo, na Madalena Fischer, pensaria possivelmente no nosso representante em Ramallah, no Frederico Nascimento, poderia pensar até no chefe de protocolo que teve um papel brilhante na organização da visita do Papa, ou num prémio mais coletivo para aqueles meus colegas que estão à frente da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Esses sim mereceriam ter o prémio do diplomata do ano. Mas como este prémio é um prémio económico, deixa-me então partilhar convosco como é que eu encaro e como é que eu recebo este prémio Francisco Melo e Torres. Espanha, ser embaixador em Espanha é um enorme desafio, mas deixem-me que vos diga que é um enorme prazer. É um enorme prazer porque a diversidade daquilo que um embaixador faz em Espanha dificilmente tem algo comparável no mundo, talvez com exceções nos PALOPs e no Brasil. A reforço da diplomacia económica, algo que é um percurso que nós já percorremos e que acho que se tem vindo a consolidar, e um percurso muito importante, porque passámos daquele conceito muito próprio de Portugal, de nós e eles, para pensarmos na diplomacia económica como um conjunto esse, como unidade de representação externa do Estado, encarnada no embaixador, que é de facto o chefe da orquestra, mas que conta com vários solistas. Essa diplomacia económica também deve assentar muito em algo que o embaixador António Monteiro também já referiu, que na área da promoção dos eventos, que é o tal triângulo estratégico ou triângulo virtuoso entre os eventos na área económica, com o turismo e com a cultura. É algo que o ministro Augusto Santos Silva falava muito, é algo que nós tentamos fazer desde Berlim, desde que eu estive em Berlim, e é algo que só ganha com uma cooperação aberta entre instituições em Portugal e também entre departamentos na Embaixada. Mas é algo que só funciona se não tivermos outra coisa, que já foi aqui hoje falado de manhã pelo Amândio Santos da Portugal Foods, que o embaixador António Monteiro também referiu, se nós tivermos uma forte marca Portugal. Nós, para promovermos as empresas portuguesas, quer sejam empresas têxteis, do calçado,
agroalimentares, do turismo ou da cultura, ou a academia, as universidades, nós precisamos de cultivar, de promover, de valorizar aquilo que é a marca Portugal. Porque é essa marca Portugal que nos dá uma vantagem competitiva no estrangeiro. E se o pegar no caso de Espanha, é um exemplo notável de como evoluiu a marca Portugal em Espanha. A notoriedade e onde nos colocam em termos comparativos, quando olham para outros países em Espanha, mudou fundamentalmente nos últimos 15 anos. E isso mudou porque temos tido empresas portuguesas notórias e notáveis a investir em Espanha. Uma delas está aqui representada pelo Rui Miguel Nabeiro, a Delta, mas também temos tido eventos de cultura que nos destacam em Espanha. Temos tido uma promoção turística do turismo português de sucesso e de referência em Espanha, e tudo isto nos dá, de facto, uma imagem muito positiva em Espanha e uma imagem muito positiva daquilo que é a marca Portugal. Hoje em dia, um produto associado a Portugal é sinónimo de qualidade, é sinónimo de inovação, é sinónimo de excelência. E é isto que nós temos que cultivar, ao mesmo tempo que promovemos a diplomacia económica, é promover a imagem do nosso país e esta imagem de um Portugal moderno e inovador. Para além disso, há eixos estratégicos na nossa relação com Espanha que cada vez ganham mais peso. O Filipe Costa falou em alguns deles, e esses eixos são fundamentais para nós não só nos afirmarmos em relação à Espanha, mas para, em conjunto, Portugal e Espanha nos afirmarmos em relação à Europa. Falamos dos corredores de transporte, os corredores logísticos transeuropeus. Falamos da energia. Hoje em dia, a Europa percebeu que Portugal e Espanha somos exportadores de segurança energética. Isso muda o paradigma dentro da Europa e muda a forma como a Europa olha para nós, mas também muda a percepção que os dois países têm sobre a oportunidade que temos em conjunto, se trabalharmos de uma forma mais estratégica, para em conjunto pesarmos mais na Europa. E esse é um papel também do embaixador de Portugal em Espanha, mais do que aquilo que são os compartimentos da diplomacia económica, trabalhar com esta visão estratégica e perceber que, por exemplo, se nós tivermos uma ligação ferroviária direta entre Sines, Badajoz, Valência, nós estaremos a transformar a Península Ibérica num hub logístico que é muito competitivo com o norte da Europa e que vai ligar o canal de Suez com o canal do Panamá e que vai dar centralidade a Portugal e a Espanha quando, noutras áreas, nós somos periféricos. Deixem-vos dizer também que neste trabalho no estrangeiro é muito útil, muito bom e fundamental nós podemos contar com as câmaras de comércio. Eu tenho a vantagem de ter uma Câmara de Comércio hispano-portuguesa muito ativa em Madrid, que aqui também gostava de saudar, mas deixem-me também dizer-vos que há uma outra dimensão para além das câmaras de comércio que cada vez mais temos que associar a este nosso trabalho, que é o Conselho da Diáspora Portuguesa. O Conselho da Diáspora está em expansão, o Conselho da Diáspora está em cada vez uma rede com mais valor, com mais experiência, e, portanto, associar câmaras de comércio ao Conselho da Diáspora e também à nossa comunidade portuguesa que temos nos países onde estamos acreditados, nos dá mais vantagens competitivas quando pensamos em promover Portugal, quando pensamos em promover empresas portuguesas. O embaixador António Monteiro conhece bem esta realidade, porque ele foi um dos pioneiros a fazer isso em Paris, quando eu tive o gosto de trabalhar com ele como número 2. E era fantástico porque, às vezes, ao associar estes rostos da comunidade portuguesa, nós chegávamos a cidades em França, onde havia empresários portugueses que trabalhavam em setores complementares que não se conheciam. E, portanto, este trabalho que nós temos de juntar câmaras de comércio, juntar Conselho da Diáspora, juntar a comunidade, também é fundamental para promover as empresas. Eu gostaria de dizer que será com base nesta ideia, deste triângulo virtuoso do turismo, cultura e economia,
que eventualmente iremos desenvolver um projeto de aplicação do Prémio Francisco de Melo e Torres, que generosamente foi atribuído pela Câmara de Comércio. E gostava também de vos dizer que esta dimensão que nós trabalhamos em Espanha tem uma outra dimensão, desculpem a redundância, que é muito estimulante e é fundamental para Portugal. Ao mesmo tempo que nós fazemos a promoção diretamente com entidades centrais, não podemos esquecer a importância que têm as comunidades autónomas, a importância que tem a dimensão transfronteiriça. E isso é um valor acrescentado que nós temos na nossa promoção empresarial, que não podemos descurar e não podemos não aproveitar. Há comunidades autónomas que competem connosco, mas há comunidades autónomas que são absolutamente estratégicas para Portugal e não falo apenas das 4 transfronteiriças. Por isso, continuar a trabalhar com a Catalunha, trabalhar com a Comunidade Valenciana, ao trabalhar com o País Basco, é também um desafio acrescido, mas é certamente um incentivo para o trabalho do Embaixador de Portugal em Espanha. Este prémio não é um prémio de carreira, é apenas um prémio para o diplomata económico do ano. Portanto, não vou agradecer aos meus avós, aos meus pais, não vou dedicar este prémio à minha mulher ou aos meus filhos, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas gostaria de aproveitar um minuto para vos dizer que, de facto, para nós diplomatas, e eu tenho, juntamente com vários colegas meus aqui do meu concurso, temos 40 anos de carreira, vamos cumpri-los este ano, o nosso prémio de carreira é o reconhecimento que temos ao longo da nossa carreira. O reconhecimento que temos na casa, o reconhecimento que temos junto dos nossos colegas estrangeiros, é o prémio que sentimos por formarmos novas gerações de diplomatas, é o prémio que sentimos por ensinar novos diplomatas, é o prémio que sentimos por fazer escola. E esse reconhecimento de carreira é um reconhecimento de uma carreira que é um corpo de Estado e que é uma carreira que, por vezes, poderia ter e deveria ter mais reconhecimento da República Portuguesa. Queria, contudo, agradecer a muitos que estão nesta sala, muitos que me serviram de exemplo, muitos que me incentivaram, muitos com quem aprendi muitíssimo ao longo destes anos, muitos que me aconselharam, muitos que me criticaram, muitos que discordaram de mim, mas com todos esses eu aprendi muitíssimo. O António Portela da Bial hoje escreveu uma mensagem dizendo que estas coisas trazem sempre mais responsabilidade. De facto, assim é. Sinto que tenho mais responsabilidade, tenho mais estímulo, mas acredito que com a equipa fantástica que tenho em Madrid e em Espanha, porque Madrid é mais que Espanha, e por isso conto também com os consulados que tenho em Espanha, nós estaremos à altura deste desafio que nos foi lançado pela Câmara de Comércio e de continuar a trabalhar para promover não só a economia portuguesa e as empresas portuguesas, mas para continuar a promover Portugal e aquilo que é a marca Portugal em Espanha. Bom ano a todos.